As consequências da rebelião ocorrida em Bangu já ultrapassaram os limites da penitenciária de segurança máxima. Especialistas em segurança são unânimes em afirmar que a morte dos 4 criminosos pode desencadear conflitos nas favelas cariocas. Michel Missi é sociólogo e coordenador do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da UFRJ. Ô, Missi, você acredita nisso? Sim. Não há nada de surpreendente, nem nesses acontecimentos que nós acabamos de comentar, nem nos conflitos que se seguirão a eles, porque isso já acontece há mais de 20 anos. O que me surpreende é que nós tratemos a questão do Beira-Mar como se fosse uma questão diferente da questão de Cadinha, do meio quilo, e para recuar para não traficantes, a questão da fuga do Mariel, da Ilha Grande, a questão do Lúcio Flávio. Quer dizer, na verdade nós temos o que eu chamo de uma acumulação social, não apenas da violência, mas de problemas, quer dizer, de incapacidades de tratar esse tipo de questão. Você não acha que esses que você citou aí não eram mais leves do que Beira-Mar, Uê, não sei o quê, ou não? Mesma coisa. Olha, se nós quisermos comparar uma época com outra, nós teremos que fazer uma comparação. O grande escritor e compositor Orestes Barbosa escreveu um livro nos anos 30, falando dos presidiários do então Distrito Federal, e ele descreve alguns dos bandidos como homens que tinham sido condenados porque usavam metralhadoras, né? Quer dizer, numa época em que a metralhadora era muito pouco comum, principalmente entre bandidos. Eu acho que é uma proporção de cada época, a tecnologia para cada época. Né? Quanto à crueldade, não. A crueldade não é maior nem menor, é a mesma. Mas você não acha que tem um sistema de rede em criação? Acho. Há notícias nesse sentido. Eu acho que estão tentando um oligopólio novamente. Isso. Tentaram isso no início, com a Falange Vermelha, logo no início dos anos 80. Não deu certo. Tentaram novamente no final dos anos 80, não deu certo. E acredito que agora eles estejam tentando novamente. Né? E acho que não é desses acontecimentos que vão decorrer conflitos, mas o contrário. Esses acontecimentos já são resultado dos conflitos que já estão se espalhando. Pode até reduzir o número de conflitos, num certo sentido. Se tivesse um oligopólio, sem dúvida nenhuma, os conflitos se reduziriam. Você diria que o Fernandinho Beiramar atingiu o objetivo dele? Parece que sim. Ele pretendia derrubar as 2 torres. Derrubou uma e a outra se aliou a ele. É verdade. Eu acho que também é preciso saber a dimensão exata do Beira-Mar. Eu acho que há um sensacionalismo, um exagero. Estão mitificando, é isso? Muito. O antigo delegado Silvio Terra, que dá nome hoje à Academia de Polícia, escreveu um artigo por volta de 1950, 51, criticando policiais e a imprensa por exagerarem a periculosidade e a importância dos bandidos da época. E ele tinha toda a razão. Isso se passa até hoje. O Beira-Mar é um bandido cruel, um bandido sério, sem dúvida nenhuma. Agora, imaginar que ele é o principal traficante do Brasil é um erro fenomenal. 80% da partida de cocaína que passa pelo porto do Rio de Janeiro e por outros portos do Brasil para o exterior não tem nada a ver com o Beira-Mar. Isso Marina Magessa explicou aqui muito bem. Muito bem. Marina Magessa é uma excelente investigadora. E sua fã, né? E eu também sou fã dela. Você não vê perigo dessas facções todas se unirem? Será que elas vão conseguir isso? Eu espero que não. É o grande objetivo dele, né? Eu espero que não, mas eles próprios muitas vezes dizem que não conseguem se unir por causa do olho grande. Exato. Né? O dono de uma área não aceita que o outro mande nele, entendeu? Então há uma dificuldade. Eles mesmos se destroem, né? São meio tribais, né? Meio tribais. Se quiser. Se quiser. Estamos falando há pouco aí, nós temos uma coisa interessante. Aliás, a gente quer, né? Nós no Brasil, nós às vezes nos esquecemos do nosso... Às vezes não, né? Nós geralmente nos esquecemos do passado. Então nós falamos assim, tratam os presos como se estivessem num depósito. Eu estava lendo o relatório do chefe da polícia de 1928, em que um dos itens do relatório era o seguinte, presos no Distrito Federal. Aí vinha embaixo assim, número de presos depositados. Aí vinha, depósito, tratando, como antigamente tratavam-se os escravos como peças, tratando o preso como depositado. Né? Quer dizer, na verdade, nós não chegamos ao ponto de encará-los como depósitos e nem as prisões como depósitos. Nós sempre os tratamos assim.
As penitenciárias brasileiras nunca foram penitenciárias, sempre foram masmorras. Agora, masmorras com celular, mas masmorras. Né? Você não teve uma modernização gerencial em nenhuma dessas penitenciárias. Então, o que se passa, não é para mim, não surpreende nada. Mas a surpresa é que antes, o preso dentro da masmorra, da penitenciária, do depósito, ele não afetava a sociedade aqui fora. Antes e hoje quando? ele afeta a sociedade. Antes quando? Quando que começou o crime ser comandado de dentro das penitenciárias? Ele começou a ser comandado de dentro das penitenciárias precisamente quando os assaltantes de banco, incursos na Lei de Segurança Nacional, no início dos anos 70, constituíram um coletivo para terminar com o esculacho, que era a prática dominante dentro da cadeia. Foi aí que começou efetivamente. Agora, antes nós já tivemos rebeliões. O Mineirinho, por exemplo, comandou uma rebelião na Lemos de Brito, que o governador Carlos Lacerda teve que ir lá para resolver na época, em 1960, 61. Quer dizer, então é preciso que a gente não perca a dimensão histórica desse problema e isso eu acho importante para a imprensa, diminua o grau de sensacionalismo e estude mais o assunto. Porque a imprensa, às vezes, trata o assunto como se nós estivéssemos, entendeu, numa novidade absoluta. Aí vem um ponto, quer dizer, você que é um estudioso do assunto, e eu queria voltar às estatísticas, não com relação ao Rio de Janeiro especificamente, mas do ponto de vista comparativo. Quer dizer, pelo que se sabe, pelo menos as estatísticas do Ministério da Justiça, São Paulo tem muito maior número de crimes do que o Rio de Janeiro. No entanto, a dimensão que se dá na imprensa do Rio de Janeiro a respeito do grau de criminalidade é muito maior. Como é que você vê essa questão? Quer dizer, eu acho que também é histórica, porque eu acho que no Rio, entendeu, se constituiu uma subcultura, entendeu, do banditismo urbano, de histórias, de romances, de peças, de, enfim, todo um conjunto que não necessariamente glamoriza o bandido, não. Entendeu? Mas é uma cultura que discute isso, que tem uma tradição. O filme Cidade de Deus agora... O nosso grande dramaturgo, Nelson Rodrigues, né, foi um dos que melhor desenharam um painel, por exemplo, do Bicheiro nos anos 40, com Boca de Ouro. Entendeu? Então eu acho que nós temos uma cultura social, uma história social aqui no Rio, diferente de São Paulo. São Paulo, o crime sempre foi muito mais fragmentado, pulverizado. Não é? O grande bandido de São Paulo até hoje foi o bandido da Luz Vermelha, não é? Que era, na verdade, um bandido pé de chinelo. Michel, quando de repente fala-se assim tanto, é muito comum, né? Se falar quando as coisas não estão indo bem, falta uma política disso, falta uma política daquilo. Então agora falta como a doutora Tânia falou, falta uma política, verdadeira política penitenciária. Eu acrescentaria que falta também um pouco mais de vergonha das pessoas, porque, na verdade, se fizer uma política penitenciária e os homens não estarem à altura de desenvolver essa política, não vai dar em nada. Orlando, nós não podemos pedir vergonha para as pessoas. Pois é, não pode pedir, né? Não, nós temos que ensiná-las, nós podemos ensiná-las, nós podemos educá-las desde crianças. Deveríamos ter esse direito de pedir vergonha às pessoas. Agora, pedir vergonha não adianta. Então nós temos que pedir responsabilidade. Responsabilidade nós podemos pedir. E isso não é demandado. Então não adianta política nenhuma, porque as pessoas que estão aí só se for continuar, então... Não há. Eu, por exemplo, concordo... Doutor, tem razão, falta uma política, sim, mas concordo inteiramente com a avaliação que foi feita aqui, não apenas pela Tânia, por todos aqui, eu concordo com a avaliação. Eu apenas acrescentaria isso, eu cheguei até a adiantar isso um pouco antes. Nós precisamos de uma estrutura de responsabilidade no serviço público. Isso não vale só para a área de administração. Não, para tudo, claro, não é só isso não. Para tudo. É todo o sistema. Eu acho que tem que ser garantida a estabilidade, sim, para que ele não seja, não seja sensível a pressões externas ao serviço público. Agora, eu acho que essa estabilidade não pode garantir-lhe a impunidade. E é o que tem ocorrido no Brasil, e não é agora, não. Isso tem há décadas. Estamos chegando a um ponto... ponto... É o seguinte, o ex-governador Garotinho teve informações de que havia um grupo determinado de policiais que não serviam ao serviço público. Afastou esses policiais. Agiu contra o direito e esses policiais foram reintegrados. Mas por que o governador agiu contra o direito? Por que antes dele também outros governadores já tinham feito ou tentado fazer isso? Porque qualquer governante sabe como é difícil você constituir provas para levar um suspeito ou um denunciado à prisão, ou para puni-lo, ou sequer, pelo menos, para afastá-lo do serviço público. Esse é um problema crônico no Brasil. Então a situação é muito mais séria que a gente pode estar anunciando, né? É muito mais séria, porque isso não afeta os grandes nomes, isso afeta
o dia a dia, o cotidiano, o feijão com arroz... Precisamos de uma revisão geral, né, Michel? Uma revisão geral, né? Eu gostaria até de, completando um pouco o que o Michel falou, né? Eu acho que uma diferença, eu acho que o Michel colocou muito bem essa questão do crime tem uma relação estreita, umbilical com a sociedade da época, não é? Quer dizer, já passou o tempo dos punguistas de carteira na Praça 15, que era a década de 60, não é? Agora, eu acho que uma coisa muito importante que aconteceu nesses últimos 15 anos foi a juvenilização dos que estão presos. Quer dizer, há 20 anos atrás, você receber pessoas de 23 anos, 24 anos na cadeia era algo inédito. Existia, inclusive, uma única penitenciária no Rio de Janeiro, que eu acho que é do seu tempo, que era o Instituto Muniz Sodré. Ele abrigava infratores adultos de 18 a 21 anos, no máximo até 23. Era tão inédito, era tão pequeno o número de pessoas que infringiam as leis nessa idade, que se criou uma unidade especialmente para abrigar essas pessoas, para não misturá-las com, enfim, com os adultos, com os mais experientes no crime. O que aconteceu nesses últimos 15 anos? Em função da entrada da meninada... Mas aí nós temos um problema social. Aí o problema é social. É um problema social. Porque eles só entraram quando os traficantes mais velhos foram presos ou mortos. Sim. Então, houve uma atração efetiva. Né? E essa atração se exerceu por foram condições sociais. Existe um exército Não foram formado por recrutados. jovens. Não foram recrutados. Isso também é uma informação que precisa ser retificada. Eles se apresentam voluntariamente para o tráfico. O tráfico não os obriga a entrar lá. O tráfico não faz nenhum tipo de pressão. Às vezes até tentam afastá-los. Eu tenho... Vários pesquisadores podem confirmar o que eu estou afirmando aqui. Eles é que procuram, por quê? Porque a atração que o tráfico exerce sobre eles é forte. Evidente entre o seu informe sociológico e a verdade nos processos da infância e da adolescência estão aí conflitando. Claro, porque no dia a dia da vara da infância e da adolescência... Não, exatamente. Não, porque a visão do sociólogo né, é uma... Agora, a verdade que está lá no processo... E quando virá o estado de defesa que o presidente da República pode decretar? Para que isso? Nunca virá? Não. Porque já estão pedindo... Estado de defesa só se a Argentina invadir. Não, mas os jornais, o prefeito César Maia acabou de pedir estado de defesa. Ué, estão pedindo já. Ok. Michel, seu contato. Já está aí no vídeo. Já está? Já. Agora está. Então isso aí. Michel, como sempre, brilhante, muito obrigada. A intenção da gente, acho que a gente atingiu, que era discutir a questão, né? As soluções não cabe a nós. Né? Valeu, muito obrigada Obrigado por estar aqui conosco.